Muito boa noite! Nós estamos começando mais um programa Madrugada de Bênçãos. Esse programa feito, elaborado, realizado pela Rede Século XXI e preparado para você. Porque aqui na Rede Século XXI nós fazemos mais por você. E agora nós estamos aqui no nosso Madrugada de Bênçãos, esse programa que você não pode dormir sem assisti-lo. Você não pode ir para o seu leito, ir para o seu quarto, ir ter o seu sono sem antes passar por aqui para juntos podermos meditar, rezar, glorificar, entender, conversar, partilhar a nossa vida. Porque o Madrugada de Bênçãos é isso, é o momento onde nós buscamos as bênçãos do Senhor. Porque é na madrugada que nosso coração, ele silencia. É na madrugada da vida que o nosso coração busca a Deus. E o Senhor mesmo nos diz: aqueles que me buscam na madrugada serão atendidos. E esta é uma oportunidade que nós temos de buscar o Senhor, de compreender mais profundamente aquilo que é da vontade dEle. Por isso nós queremos convidar você a participar conosco do nosso programa de hoje. Nós queremos chamar a sua atenção para permanecer conosco durante todo o nosso programa, para juntos podermos ouvir, partilhar, dar a sua opinião e fazer acontecer aquilo que é próprio desse programa. Construção de um pensamento a partir de um tema. E você, sabe qual é o tema de hoje? Você sabe qual o tema que nós iremos abordar hoje aqui? Ainda não? Pois é, o nosso tema de hoje é este. É um questionamento, é uma pergunta. Você já se redimiu? Para que você possa entender essa pergunta, existe uma outra por trás. Você sabe o que é se redimir? Você tem ideia do que seja alguém redimido? Buscando nos nossos dicionários de língua portuguesa, a palavra redimir, ela vem trazendo um significado de resgatar, de restaurar, de recuperar, de salvar, de expiar. É algo que é uma recuperação. Então, quando nós temos a ideia que redimir é um ato de recuperar, quando nós perguntamos se você já se redimiu, nós queremos de fato lhe perguntar se você já foi recuperado. Se você permitiu que a redenção acontecesse. Sim, porque redimir é o ato de redenção. É o ato da redenção acontecer. E você sabe o que é redenção? Não? Então, redenção é aquilo para o qual Cristo veio estar conosco. Quando nós falamos em Cristo Redentor, o que é que nós entendemos? Que o Filho de Deus, ele veio nos salvar. Que o Filho de Deus, ele veio nos resgatar. Que o Filho de Deus, ele veio nos redimir. Que o Filho de Deus, ele veio nos retomar. E retomar de quê? Nos resgatar de quê? Nos livrar de quê? Nos salvar de quê? Do nosso pecado. Quando você vai à missa, quando você celebra a Eucaristia na sua comunidade, quando o padre, ele faz a consagração das espécies do pão e do vinho, e naquele momento o ato de transubstanciação acontece e pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo, o padre, ele, automaticamente após a consagração, ele abre os braços e diz para a Assembleia: eis o mistério da nossa fé. E o que é que nós respondemos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Então, a paixão, morte e ressurreição do Senhor é o ato de redimir, é o ato de redenção feito pelo próprio Filho de Deus para com toda a humanidade. O ato realizado por Jesus, que é Deus feito homem, ele vem resgatar a todos nós, homens e mulheres. Então, em toda a missa, nós renovamos e participamos desta redenção divina. Claro, num contexto incruento, porque lá no Calvário, Jesus Cristo, ele entregou-se, ele sofreu sua paixão e morte a partir de um sacrifício cruento, ou seja, do sofrimento, do derramamento de sangue. Na Eucaristia, isso acontece de maneira incruenta, ou seja,
sem aquela cena de sofrimento, mas não deixa de ser um momento de entrega sacrificial, um momento de sacrifício. Portanto, quando nós participamos da Sagrada Missa, quando nós participamos da Eucaristia, nós participamos do ato de redenção. É o Senhor quem nos redime, é o Senhor quem nos retoma, é o Senhor que nos expia, é o Senhor que nos livra de todo o mal, de todo o pecado. Ou seja, há um resgate do ser humano. E resgatados de quê? Daquela velha história que todos nós sabemos e algumas vezes fazemos de conta que não sabemos de nada. O pecado original. Sim, o pecado original que é dogma da igreja. O pecado original que é uma herança dos nossos pais, dos nossos primeiros pais no paraíso. E você sabe, quando Deus criou homem e mulher, quando Deus criou o ser humano, Deus deu a ele a natureza divina. Ele entregou o mundo criado e viu que tudo era bom e os abençoou. Não é assim que nós escutamos a partir do relato bíblico da criação? Deus viu que tudo era bom e os abençoou. Porém, neste momento em que homem e mulher assumem a condição divina, também homem e mulher deixam brotar no seu coração, deixam brotar no seu interior a tendência ao mal, a tendência ao pecado, que na literatura bíblica, que no relato do Gênesis, nós vamos ver isso a partir do diálogo da serpente com a mulher. Quando a serpente, que simboliza o mal, incita a mulher a fazer o quê? A quebrar aquilo que Deus havia solicitado daquele homem e daquela mulher. E o que é que Deus havia solicitado? A obediência. Deus disse: podereis usufruir de tudo, podereis comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto que está no centro do jardim. Ora, Deus ofereceu tudo, Ele pediu apenas uma coisa em troca, um voto de obediência, para que homem e mulher lhes fossem obedientes. Porém, incitados pelo mal, incitados pelo pecado, homem e mulher deixa brotar a ganância, deixa brotar em seu coração a soberba, deixa brotar o desejo de querer se fazer igual a Deus. E aí acontece aquilo que nós chamamos de desobediência. Homem e mulher vão, desobedecem a Deus e comem do fruto proibido. Este ato de desobediência quebra a harmonia do homem e da mulher com Deus, arrebenta com a harmonia do ser humano com a criação. Assim, nós rezamos lá na oração eucarística, quando nós dizemos no prefácio, acho que número 4, se não me engano, a vossa justiça os puniu, mas a vossa misericórdia os resgatou. Deus é misericórdia, mas também é justiça. Diante da falta do homem, diante da falta do ser humano, diante do pecado do homem e da mulher, a justiça divina os pune, mas a misericórdia os resgata. E é essa misericórdia que nós queremos chamar a atenção aqui, neste dia, quando nós perguntamos a você se você já se redimiu. Porque quando nós lançamos essa pergunta para você que nos escuta agora, se você já se redimiu, nós queremos dizer se você acredita na misericórdia infinita de Deus, se você se deixa envolver por essa misericórdia que vem através do Filho Jesus, que vem através de Jesus Cristo, que se fez homem, que assumiu nossa condição humana, que veio habitar entre nós, que esteve conosco para quê? Para nos resgatar, para nos redimir, para nos retomar, para nos fazer novamente harmônicos com a graça divina. Será que nós damos espaço para esse Deus agir na nossa vida? Ou ao contrário, nós permanecemos com o ranço do pecado original, fazendo com que o mal ele sempre esteja presente em nossos corações? Será que nós permitimos que esse mal ele venha se reforçando a cada dia, se reforçando a cada instante, se reforçando a cada momento dentro dos nossos corações? Sim,
é bom nos perguntar, porque se nós permitimos que esse mal ele brote do nosso interior, nós estamos dando vazão para quê? Para que o nosso eu, para que a nossa existência, ela continue, ela permaneça com uma característica de desobediência. E quando nós desobedecemos a Deus, nós abraçamos a morte. São Paulo já nos diz, o saldo da desobediência é a morte. E de que morte São Paulo quer nos chamar a atenção? A morte interior, a morte espiritual. Essa morte que nos faz viver como zumbis. Essa morte que nos deixa uma característica de mortos, de pessoas sem sentido, de pessoas tristes. Talvez seja por isso que existe tanta gente no mundo meio desorientado, vivendo no mundo sem um oriente, sem um norte, sem um caminho. Porque quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus Cristo, a nossa vida perde completamente o sentido. Toda vez que nós desviamos o nosso olhar desta misericórdia que vem nos resgatar, nós ficamos desorientados. E essa desorientação, ela gera a nossa morte. A morte que nos tira o sentido da vida. A morte que nos tira o sentido do amor. A morte que nos tira o sentido da graça santificante dada por Jesus Cristo, através da redenção que Ele veio fazer para com o gênero humano. Sim, porque quando nós, e quando eu falo nós, entendamos o gênero humano por completo, quando nós quebramos a harmonia com Deus, quando nós deixamos a amizade com Deus, nós ferimos automaticamente a justiça divina. Nós quebramos esta graça santificante. E nenhum homem, nenhum ser humano seria capaz de fazer esse resgate. Nenhuma pessoa desse mundo seria capaz de reunificar, de redimir, de resgatar, de restaurar, de fazer nova todas as coisas. E foi por isso que Jesus veio ao mundo. O Filho de Deus, Ele assume a condição humana, Ele assume a nossa carne para nos resgatar. Ele assume o nosso modo de ser e de viver para trazer novamente até nós a graça santificante. Por isso que a sua paixão, morte e ressurreição nos dá o direito e nos dá a certeza de que fomos resgatados pelo sangue do Senhor. Tanto é que nós rezamos na Vigília Pascal. Feliz culpa de Adão que nos trouxe a redenção. Essa culpa adâmica nos traz esse direito de viver a harmonia com o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós perguntamos a você hoje, você se redimiu? Nós queremos de fato perguntar, você se deixa envolver por essa misericórdia? Você abraça Jesus Cristo? Você se deixa envolver por esse amor do Senhor? Você retira do seu coração todo este ranço do pecado original que vem permeado da desobediência, da ganância, da vingança? Você se esvazia do mal que nasce nos nossos corações para permitir que o bem, que é Jesus Cristo, Ele seja único em nossa vida? Eis o mistério da nossa fé. Eis o mistério da nossa vida nova em Cristo. É por isso que quando nós celebramos a missa, em uma das respostas, se não me engano, na oração Eucarística 15, nós dizemos: toda vez que comemos este pão, toda vez que bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. E é nesta espera, neste aguardo da vinda do Senhor, que nós queremos a cada Eucaristia renovar o nosso compromisso, uma vez selado pelo sangue do Cordeiro, que veio nos resgatar, nos redimir, que veio expiar as nossas culpas, nos fazendo homens e mulheres novos. Eis que faço nova todas as coisas, já nos diz o Apocalipse. Eis
que faço nova todas as coisas. Por isso não tenhamos medo. Não tenhamos medo de abraçar a Jesus Cristo. Não tenhamos medo de nos entregar à misericórdia. Não tenhamos medo de nos deixar redimir pelo sangue do Cordeiro. Não tenhamos medo de mergulhar naquilo que é verdadeiramente nosso, a nossa salvação, Jesus Cristo. Por isso eu peço a você, hoje, participe do nosso programa com este tema. Você se redimiu? Você já vive a sua redenção? Você está vivendo este período, esse momento, este tempo de redenção na sua vida?